Bom dia, abertura de mercado, 9 horas. Vamos às informações, galera. Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da DMC News. Está começando o Pre-Market com informações atualizadíssimas sobre economia e mercados mundiais. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Meu nome é Gabriel Monteiro e vou lhes acompanhar neste comecinho de dia. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril. Nós damos um pontapé aí nesta quinta-feira, uma quinta-feira de agenda um pouquinho mais tranquila. Parece que os mercados estão se assentando depois de toda aquela tensão das últimas negociações. Desde a semana passada, os mercados vêm bastante estressados. Parece que entre esta quarta e quinta-feira nós temos um pouco mais de tranquilidade para os mercados mundiais. Não para o Brasil. O Brasil não gosta disso. O Brasil gosta realmente de tensão, é de dúvida, é de expectativa talvez um pouquinho mais negativa. Nós fechamos ontem no negativo com desconto 0,17% de queda. Destaques para a Marfrig, que subia desde o início da semana, parece que devolveu tudo neste último pregão. Na semana já cai 2,31%. Então estava positivo, o setor de frigoríficos estava muito bem nestes dois primeiros dias dessa semana, e aí chegou quarta-feira, a Marfrig devolveu praticamente todo, 6,45% de queda. Exetec, CVC, Ibera Pharma, BRF, 3R Petróleo, todos esses ativos foram bem descontados no dia de ontem. Do lado positivo, CSN Mineração e LWSA, 3,71% para a antiga Local Web. Vamos também subiu, TOTUS, Cosan, mas eu quero falar sobre as maiores companhias aqui do nosso mercado brasileiro. A Vale subiu 1%, subia 3,5%. Então, para quem subia 3,5%, subir 1% é meio frustrante aí no finalzinho do dia, mas ainda conseguimos segurar para a maior companhia do nosso Ibovespa um resultado positivo. A Petrobras também, 0,73%. Temos os bancos também por aqui, Itaú com estabilidade, sim, muita movimentação, e Banco do Brasil subindo 0,21%. Então, essa é a cara das maiores companhias do Brasil. No dia de ontem, nós tivemos expectativas um pouco frustradas depois de uma fala de Roberto Campos Neto. O mercado ontem parou para escutar o principal nome aí do Banco Central, presidente da instituição. Em entrevistas, ele disse justamente que uma perda de credibilidade na política fiscal pode custar mais caro na política monetária. Também indicou que o Banco Central fará o que for necessário para ancorar a inflação à meta. Essas duas falas foram suficientes para incomodar parte do mercado e mudar as apostas para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, que acontecerão em maio. Algumas casas já revisaram o corte de maio para 0,25 ponto percentual e os DI subiram nas pontas mais curtas, justamente precificando este movimento de um corte menor na próxima reunião de maio. As revisões acontecem mesmo com o Banco Central já tendo contratado o corte de meio ponto percentual na última divulgação de comunicado. Campos Neto também indicou que o Banco Central não deve interferir no câmbio após uma forte alta do dólar, que esse indicativo, essa perspectiva pior para o câmbio representa um prêmio de risco, e que esse prêmio de risco não deve ser combatido pela autoridade monetária, porque ajuda a autoridade a identificar onde está a demanda ali por proteção em determinados ativos. Então, temos essas duas falas que mexeram bastante com o mercado. A do câmbio, pelo menos ontem, não deve ter interferido muito, porque o câmbio acompanhou o restante do mundo e teve um certo desconto, mas para a Bolsa de Valores, aí sim, nós tivemos um pouco mais de tensão, com essas perspectivas mudando. Algumas grandes casas, grandes economistas aqui do Brasil já estão olhando para essa reunião de maio e cortando aquela expectativa de 50 pontos base para 25 pontos base, mesmo com o Banco Central já tendo contratado na última reunião um corte de igual proporção, ou seja, 50 pontos base. Será que essas mudanças recentes, a mudança na meta de inflação, a mudança no arcabouço fiscal são suficientes para mudar a cabeça de todos os diretores? É o que nós vamos acompanhar nos próximos meses. A gente ainda tem bastante espaço aí até o comecinho de maio, quando acontece esta reunião do Banco Central Brasileiro, em especial do Comitê de Política Monetária. Vamos dar um alô, um bom dia para
os nossos comentaristas que estão quase todos os dias aqui comigo, Francisco Alves e Marcelo Corber. Um bom dia, Francisco, uma agenda um pouquinho mais tranquila, mas ainda repercutindo essas falas de Roberto Campos Neto que mexeram com o mercado no dia de ontem. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Sejam sempre todos muito bem-vindos aqui ao nosso Premarket na BMC. Premarket que é o maior, é o melhor, mais dinâmico, mais completo programa com notícias, informações, dados, eventos, indicadores mais relevantes, mais importantes dos mercados internacionais e também aqui do nosso mercado. Nós temos também com o nosso querido Marcelo Corber as notícias corporativas, além de vocês poderem acompanhar a pré-abertura e a abertura aqui dos nossos mercados. Então tenham todos aí um bom dia, uma boa, uma excelente quinta-feira. Ontem a Bolsa com mais um movimento de volatilidade, acompanhando o cenário internacional, as falas do nosso presidente do Banco Central, o Dr. Roberto Campos Neto, e também um dia especial onde nós tivemos aqui o exercício do índice futuro, o vencimento do contrato futuro de abril, a rolagem para o próximo vencimento, o junho, e também um importante evento, o vencimento das opções sobre o Ibovespa que foram efetuados, realizados ontem na Bolsa. Então, hoje, um dia com uma agenda um pouquinho mais leve, um pouquinho melhor em termos de dados, eventos e indicadores. Vamos acompanhar aí a evolução do mercado ao longo da sessão. Eu desejo um ótimo dia a todos. Maravilha. Marcelo Corber, um ótimo dia também a você. Seja bem-vindo ao BMC Premarket. Bom dia, Gabriel, Francisco, a turma que nos acompanha de casa, do carro, onde quer que estejam aí. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos nessa agitação, né, Gabriel? A fala do Roberto Campos Neto, de fato, mexeu bastante com as perspectivas da turma. Algumas casas já, mesmo na noite de ontem, revisaram as suas perspectivas de juro terminal. Começaram, como você trouxe, a precificar esse corte só de 0,25 na próxima reunião e, eventualmente, até mais nenhum corte depois, né, o que parece um cenário um pouco extremo. Isso nos deixaria com um juro real bastante elevado. E aí a pergunta que fica assim, na verdade a gente tem dois prismas para essa história, né? Um é que o Roberto Campos Neto já falou isso em outras oportunidades, né? A política fiscal e a política monetária, elas não conseguem caminhar separadas, né? A precificação dos juros nada mais é do que a percepção de risco em relação à necessidade de funding do governo. Então, se o governo não mostra que tem uma preocupação fiscal importante, naturalmente o mercado vai precificar esse dinheiro como custando mais, já que o governo vai precisar de mais dinheiro, vai precisar captar mais dinheiro. Esses eventos e essas correlações são inescapáveis. Por outro lado, né, a gente precisa ponderar também que o que vai ser mais, o que vai ser pior para nós, para a nossa economia, para a nossa bolsa, é um déficit aí de 0,25, meio ponto, como o que a gente tem visto que o governo está mais ou menos comprometido para entregar, ou um juro real, né, muito alto, aí acima dos seus 6%. Acho que ficam essas as ponderações, né? O mercado sempre reage de forma extrema, e eu vou repetir o que eu trouxe aqui nos últimos dias. Vamos manter nosso olho atento nas notícias, porque é nesses extremos que a gente encontra as assimetrias que no longo prazo vão trazer retornos interessantes. E aí a gente segue de olho no noticiário corporativo. A nossa querida Petrobras continua nos ajudando aqui a ter assuntos relevantes, né? Temos 3 notícias vindas da Petrobras. Uma delas relativa a dividendos, né? Uma apuração de uma grande agência internacional de notícias. A gente vai trazer do que se tratou essa apuração e o que se espera para dividendos da empresa, que é o grande assunto, a grande dúvida. Teve Raia Drogasil, mudou de nome recentemente, né, para RD Saúde, com a Assembleia aprovando a distribuição de dividendos adicionais. A Valid também aprovou o pagamento de dividendos extraordinários. Tudo que os acionistas da Petrobras queriam ouvir, né, para sua parte dos seus dividendos, ainda não foi confirmado. A gente vai trazer essa novidade aqui do que se desenvolveu ao longo dos últimos dias. Tivemos Lavi seguindo a saga aí das prévias operacionais de construtoras. Lavi trazendo um resultado bem interessante, crescimentos muito fortes. A gente vai trazer aqui ponto a ponto os principais destaques de vendas, de velocidade de vendas, de destaques operacionais da Lavi. Teve um trimestre histórico, recorde.
E no lado da Sabesp a gente tem a Câmara de Vereadores de São Paulo avançando aí no processo de privatização. Também a gente traz ao longo do programa mais detalhes do que ainda falta para esse processo ser efetivado e o que significa essa aprovação na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, Gabriel. Maravilha. Kleber, inclusive sobre este assunto, você mencionava assimetrias, mencionava o mercado atento a um único ponto, esquecendo ali aqueles fundamentos das companhias, talvez precificando para baixo alguns desses ativos. Nós tivemos uma recente entrevista com o presidente da BlackRock aqui no Brasil, indicando que hoje o Brasil é pano de fundo. Então o investidor não está nem prestando muita atenção no que está acontecendo por aqui, está mais preocupado com a economia dos Estados Unidos, com a movimentação destes recursos espalhados pelo planeta, ou seja, ora vão a mercados emergentes, como foi o caso no começo do ano, ora voltam aos Estados Unidos, ora vão à Europa. Nós temos, neste momento, uma fuga de recursos. Inclusive, eu vou levantar este tema com o Francisco Alves daqui a pouquinho. Mais saques de investidores estrangeiros, está saindo muito recurso da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, provavelmente voltando aos seus países de origem, mas claro, talvez aproveitando também essas boas taxas que estão sendo oferecidas lá nos Estados Unidos. Nós tivemos um leilão no dia de ontem lá no Tesouro nos Estados Unidos com muita demanda, inclusive ajudando as taxas a caírem. Quando você tem muita procura, não precisa ofertar tanta taxa assim, porque o mercado acaba tomando estes títulos. Então tivemos um bom leilão ontem, ou seja, demonstra essa força da economia norte-americana, mesmo com todas as dúvidas sobre dificuldade para pagamento de contas, sobre esticamento ali, do orçamento dos Estados Unidos. A gente fala sobre isso há já 2 anos seguidos, sobre as dificuldades dos Estados Unidos de controlarem o seu orçamento. E o Mexe tem que discutir dentro da Câmara uma ampliação ali dos seus limites orçamentários, mas mesmo com todos estes reveses, mesmo com a inflação ainda demonstrando força, muito interesse para estes títulos do Tesouro Nacional norte-americano, muita demanda e essas taxas um pouco mais comedidas. Se a gente for fazer um comparativo aí com taxas ofertadas pelo mundo, sempre nos Estados Unidos a gente tem uma taxa menor, mas muita procura por estes títulos. Então há essa intenção de buscar ativos espalhados pelo planeta, e aqui no Brasil a gente acaba sofrendo um pouquinho com essa escassez de recursos e essa retirada também de recursos aqui da nossa economia. Vamos a um giro internacional. Afinal, tem bolsa que já fechou, tem bolsa que está funcionando e tem bolsa que já tem aqui negociação de índices futuros. Nos Estados Unidos, vou começar por lá, nós temos os principais índices futuros, todos no positivo, levemente positivos, mas todos no positivo. US 30, que é representativo de Dow Jones, 0,20% de alta. S&P 500 no mercado futuro, 0,22% de ganhos também. 0,31% de alta para Nasdaq futuro. E o único que cai, Russell 2000, representa small caps, ou seja, empresas menores. Tem muito mais companhias dentro desse índice, são 2.000 empresas, 2.000 small caps no mercado norte-americano, mas aí tradicionalmente um índice bastante volátil, costuma não acompanhar ali alguns movimentos muito específicos de índices como Nasdaq e S&P 500. Russell 2000 nessa habilidade, com um pezinho no campo negativo, 0,09% de queda, mas os principais índices norte-americanos todos com alta neste comecinho de manhã. Uma manhã sem muita agenda, com uma agenda um pouco mais tranquila durante todo o dia, mas com fatores que podem afetar sim as negociações. A gente vai falar sobre eles ao longo deste nosso programa. Falando sobre bolsas que já fecharam no dia de hoje, Francisco Alves, como foi o dia na Ásia, o que a gente consegue tirar de informações por lá, que podem nos ajudar aí a ter um rumo por aqui. Completando só, Gabriel e Marcelo, as falas do Dr. Roberto de Campos Neto ontem, os mercados de juros aqui tiveram um fechamento bastante volátil. A curva mais curta, a curva a termo mais curta, respondeu com juros mais altos, enquanto que a parte média, meio da curva, o miolo da curva e a parte mais longa apresentou uma queda aí em juro na sessão de ontem. Portanto, tivemos um fechamento misto aí na curva de juros, com alta nos vencimentos mais curtos e queda nos vencimentos médios intermediários e vencimentos mais longos. Em relação à Ásia, tivemos majoritariamente hoje um movimento positivo aí, com uma recuperação de algumas das bolsas que vem caindo aí nos últimos pregões. Japão subiu 0,31% depois de 3 quedas consecutivas. Hong Kong subiu 0,82%. Taxa de desemprego em Hong Kong subiu de 2,9% para 3%. A bolsa subiu 0,82%. Na China continental, pequenos movimentos. O Xangai Composto subiu 0,09%, mas o Shenzhen Composto, que é o índice de menor abrangência, caiu 0,11%.
Coreia do Sul subiu 1,95% após 4 quedas consecutivas. Taiwan subiu 0,43%. Tailândia caiu 0,43%. Sensex na Índia 1,05%, um pouquinho mais de 1% de alta. Sydney na Austrália 0,48% de alta após 5 quedas consecutivas. A taxa de desemprego também subiu um pouquinho lá de 3,7% para 3,8%. E Indonésia com alta de 0,62%. Portanto, exceções aí ao Shenzhen Composto, que caiu um pouquinho na China continental, a bolsa da Tailândia e a bolsa do Sensex Mumbai na Índia, todas as demais bolsas subiram, fecharam em alta, tendo um dia aí de melhora, de recuperação. Completando o movimento de Sydney na Austrália, as mineradoras subiram. A BHP Billiton 1,46 de alta, a Rio Tinto 1,68 de alta e a Fortescue Metals subiu 0,40, portanto esse foi o fechamento dos mercados asiáticos. Para adiantar um pouquinho, pessoal, minério de ferro subiu mais 3% em Dalian, 3,06% de alta, 874 ienes a 120 dólares e 50, 120 dólares e 70 o fechamento da tonelada, a conversão aí de ienes, moeda local, por dólares americanos. Em Singapura também, o contrato mais líquido, primeiro vencimento maio, 1,36% de alta aos 116 dólares e 90, encostando ali nos 117 dólares a tonelada. 3% de alta em Dalian, 1,3, 1,4 de alta em Singapura e as bolsas asiáticas, então, majoritariamente em alta. As mineradoras subiram lá na Austrália, daqui a pouquinho eu passo as mineradoras em Londres. Gabriel. Perfeito, vou dar uma olhada inclusive no setor de siderurgia e mineração, já que não para de subir, pelo amor de Deus, a gente tem altas aí consecutivas para o minério lá na China, agora já em 120 dólares, nós conversávamos com um especialista no setor. Na semana passada ele indicava como um preço médio aí de negociação ao longo deste 2024, próximo de 110 dólares. Então já estamos acima deste preço médio, que seria especulado aí pelos especialistas para o mercado, por conta da demanda, por conta de todos os problemas que a China enfrenta. Um preço de estabilização próximo dos 110 dólares. Estávamos nos 98, 96 em alguns momentos e agora já 120. Então são altas muito expressivas para o minério de ferro. Essa é a cara do setor de siderurgia e mineração ao longo desta semana. Estou com um agregado semanal, por exemplo, CSN Mineração 2,5% de alta, CBA com 2,5%, Gerdau Metalúrgica 0,95%, Gerdau 0,90%, a Vale, apesar dessa forte alta nos últimos 2 dias, nós temos apenas 0,78% de alta, e Bradespar, que normalmente acompanha a Vale por conta desse investimento da Bradespar na própria Vale, na participação da Bradespar Holding ligada ao Bradesco na Vale, 0,1% de alta. Agora o restante das companhias, nós temos aqui CSN, que é a Siderurgia Nacional, Uzi Minas, Aura Minérios, Tupi e também a Ferbasa, todas com descontos, todas do lado negativo. Destaque aqui para a Aura Minérios, o ouro subindo bastante, a Aura 33 costumeiramente é ligada a essa negociação de ouro, 3,81% de desconto para a canadense, aqui listada nas negociações do Brasil. Então o setor é um pouco dividido, apesar dessa forte alta do minério de ferro. Tem companhias que não trabalham especificamente com minério de ferro, é o caso da CBA, que sobe 2,5%, ligada a alumínio, Companhia Brasileira de Alumínio, e outras empresas, como é o caso da Aura 33 com ouro e outras companhias por aqui. Mas só para dar uma carinha aqui para o setor de siderurgia e mineração, hoje a ADR da Vale subindo um pouquinho, lá em Nova York. Ontem começou as negociações no pré-mercado subindo 13,5%. Fechou o dia com 1,54% de alta para a ADR da Vale lá fora, negociada em Nova York. Hoje no pré-mercado, 0,76% de alta. Então não temos uma negociação explosiva, uma negociação muito forte, uma alta expressiva, não se compara a estes 3% de alta do minério de ferro lá fora, mas temos ainda um movimento positivo. Vamos esperar, claro, a abertura da Vale aqui no Brasil a partir das 10 horas da manhã. Galera, todo o restante da papelada. temos aí Agora, eu queria voltar neste quase tema, 20 minutos que é um tema importante para a gente nortear de as vídeo, negociações de informações, que é sobre as falas de Roberto Campos Neto, até trazendo o Cláudio e o Francisco para essa discussão. tensão O aí mercado, nas ele é negociações. subjetivo também, né? Ora tudo ao inferno, ora tudo ao céu. A gente, em alguns momentos, vai cortar e vai ter cortes de juros. Tensão vai aí virar nas um Japão, operações. o Brasil vai ter taxa de juros negativa. Durante o e dia ora a gente vai virar uma vai Grécia, sei lá, em 2010. mantendo informado aí. Explosiva, vamos ver a Argentina, Bom dia e situação boas absurda. negociações. Então, a